Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Homem executado a bala em Santa Cruz do Capibaribe. Morre na Restauração jovem vítima de espancamento no Cabo de Santo Agostinho. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui na sua rádio Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3. Neste sábado 7 de junho de 2025. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. Maria Micaela Albuquerque Pereira, de 6 anos de idade, morreu vítima de uma descarga elétrica dentro da sua própria residência na terceira travessa da Rua do Sol, no município de Águas Belas, no agreste de Pernambuco. Testemunhas relataram à polícia que a criança estava sozinha com a irmã mais nova de 3 anos de idade, quando sofreu a descarga ao tocar em uma extensão elétrica que estava com a fiação exposta. Segundo relatos, a mãe havia saído rapidamente para a casa do sogro buscar uma carne, deixando as filhas em casa. Ao retornar, a mulher encontrou a filha agarrada à extensão elétrica, já desacordada. Desesperada, a mãe também levou um choque ao tentar socorrer a filha, mas conseguiu desligar o equipamento da tomada e correu com a menina para uma unidade hospitalar. A criança não resistiu. O corpo de Maria Micaela Albuquerque Pereira, de 6 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A extensão elétrica usada na residência estaria em péssimo estado de conservação, o que pode ter causado o acidente. José Hildo de Souza, de idade não informada, morreu após sofrer uma queda enquanto realizava um serviço no portal de entrada da cidade de Solidão, no sertão de Pernambuco. De acordo com testemunhas, Hildo estava trabalhando na troca dos vidros de proteção da imagem da Santa Padroeira, localizada na estrutura simbólica que dá boas-vindas ao município. A morte repentina de José Hildo causou grande comoção entre os moradores. O corpo de José Hildo de Souza, de idade não informada, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Policiais militares do Batalhão de Rádio Patrulha debelaram um ponto de venda de entorpecentes na rua Arlindo Vicente, no bairro de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. O efetivo levantou informações sobre o comércio, fez a checagem e confirmou a denúncia. Ao chegar no ponto indicado, um suspeito foi visto em frente a uma casa portando uma arma de fogo. Ao perceber a presença do policiamento, ele tentou fugir, entrando em uma casa por uma escada de acesso com estrutura comprometida, que cedeu, causando escoriações em um dos policiais. O homem foi alcançado e com ele a equipe apreendeu uma pistola 9mm municiada e 10 Big Bigs de maconha. O suspeito então revelou onde guardava outros 192 Big Bigs da mesma droga. 2 balanças de precisão. O envolvido foi apresentado na delegacia de Prazeres para a adoção das medidas cabíveis. José Leandro Barbosa de Oliveira, de 32 anos de idade, morreu em um sinistro de trânsito na Avenida Carmelina Vieira de Melo, conhecida popularmente como Ladeirona da Coab 2, na cidade de Garanhuns, no agreste de Pernambuco. De acordo com a polícia, ele teve sua moto atingida por um táxi. Após o impacto, o taxista abandonou, deixando para trás não apenas o carro, como também o motociclista ferido, além de uma passageira que estava no veículo, que também ficou machucada. O motociclista ainda foi socorrido pelo SAMU para o hospital regional, no entanto, não resistiu à gravidade dos ferimentos. O corpo de José Leandro Barbosa de Oliveira, de 32 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil investiga o caso e busca localizar o motorista foragido. Um homem que não teve a identidade revelada foi encontrado morto dentro de um apartamento no residencial Parque Capibaribe 1, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife. Segundo informações de moradores, o homem estava há alguns dias sem ser visto. Diante da ausência incomum, familiares decidiram verificar o que estava acontecendo e, ao entrarem no imóvel, se depararam com o corpo já em um estado avançado de decomposição.
A polícia militar foi acionada, assim como o Instituto de Criminalística e o Instituto de Medicina Legal, que realizou a remoção do corpo. As circunstâncias da morte ainda serão investigadas. Alexandre de Oliveira, de 38 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo dentro do cemitério público do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima estava em frente ao local do sepultamento, que fica localizado na comunidade Alto do Rodo, quando o homem se aproximou e efetuou disparos de arma de fogo contra Alexandre, que ainda tentou fugir, mas acabou morrendo. Segundo informações, a vítima havia sido presa em flagrante no dia anterior por violência doméstica com base na Lei Maria da Penha, mas foi posto em liberdade após passar por audiência de custódia. A divisão de homicídios da Polícia Civil está à frente das investigações. O corpo da vítima, Alexandre de Oliveira, de 38 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. Um homem de 34 anos de idade foi detido após denúncias de violência doméstica na rua Doutor Silas Cabral, no centro de Joaquim Nabuco, na zona da Mata Sul de Pernambuco. A vítima foi o próprio pai do agressor, um aposentado de 69 anos de idade. De acordo com a polícia militar, o efetivo foi acionado inicialmente por populares que relataram que o acusado estava embriagado, gritando e perturbando o sossego da vizinhança com ofensas durante toda a madrugada. Ao ser abordado pela primeira vez, o homem se desculpou e foi liberado. No entanto, ao longo do dia, os policiais receberam novas ligações informando que o mesmo homem agredia fisicamente seu genitor. Ao retornarem ao local, os pais do agressor confirmaram que agressões ocorrem sempre que ele consome bebidas alcoólicas. Diante dos fatos, o agressor e os familiares foram conduzidos à delegacia de polícia para a adoção das medidas cabíveis. O caso será investigado pela Polícia Civil. Olha, enfermeiro esfaqueado dentro de ônibus deixa hospital após 14 dias internado. Emerson Pereira traz as informações. Uma pessoa que nasceu de novo. É assim que Jair está se sentindo. O enfermeiro de 48 anos passou 14 dias internado no Hospital da Restauração. Agora, ele segue se recuperando em casa das facadas que levou durante a tentativa de latrocínio dentro do ônibus. Foram 3 golpes na cabeça, um na mão e outro no pescoço. Exatamente, eu renasci, né? Deus me deu essa oportunidade de renascer de novo, né? Por conta dessa situação, né? Que aconteceu comigo. Foram 14 dias internado no Hospital da Restauração. Passa um filme pela mente, hein? Isso, exatamente. Foi 14 dias difíceis, né? Lá, mas que foi bem tratado lá, né? Graças. O crime foi no dia 20 de maio. Jair voltava de um curso de radiologia no centro do Recife. A prima deu uma carona e depois ele pegou o ônibus da linha CDU Caxangá Boa Viagem para chegar em casa. Foi aí que acabou sendo atacado por 2 criminosos com a faca. Um deles foi preso no dia seguinte, no mesmo local onde tudo aconteceu e com a mesma camisa que usava na noite do crime. Esse suspeito tem 26 anos. No dia em que esfaqueou o enfermeiro, ele estava apenas 5 dias em liberdade condicional, por outros crimes que tinha cometido antes. Agora voltou para a cadeia. A polícia segue em busca do comparsa dele, que também participou da tentativa de latrocínio no ônibus. Infelizmente a gente vive em um país, né, em um estado que a violência tomou conta, né, de praticamente toda os cidadãos de bem, os bandidos que têm direito de estar nas ruas, de estar com armas, né, seja branca, seja de fogo, e as autoridades, infelizmente, que eram para fazer alguma coisa, infelizmente, né, a polícia faz o seu trabalho, né, a polícia civil, militar, mas infelizmente as nossas leis, né, não favorecem ao cidadão de bem, né. Emerson Pereira para o Bandeira 2. E agora a hora dos aniversariantes, Avanil, dos aniversariantes da AMERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Está completando idade nova hoje o subtenente Luiz Antônio da Silva, a pensionista Maria do Socorro Alves de Lima. Amanhã não tem programa, mas tem aniversário. A pensionista Lenira Gomes Amorim de Lira,
fará idade nova amanhã. Ligadinho conosco estão Flávio Maurício e também Davi Maurício do Sanduba do Derby, o comissário Jorge dos Santos, o Roque Santeiro, locado na delegacia do Espinheiro, os comissários João Paulo, Ivanildo, Humberto Cândido, todos locados na delegacia de Abreu e Lima, os agentes funerários Roberto Alexandre e Paulo Bigode estão ligadinho conosco. Pinha Protético, lá no Alto da Bondade, Alberes Taxista, mais conhecido como Roberto Carlos, também no Alto da Bondade, ligadinho conosco. Irmão Edilson Alexandre, no Alto Sol Nascente, e também o Roda Mil, lá no Alto Sol Nascente. Neguinho da Carne e Rogério do Dominó, na rua 6 de Janeiro, no bairro de Águas Compridas. Bigode do Coco, na Avenida Transamazônica, no bairro de Jardim Brasil 2, Castelo da Bicicleta também está ligadinho. Pirraia, lá na rua 12 de dezembro, um abraço pra você, Pirraia, no bairro de Águas Compridas. Zé do Sal e João Batista, na rua Santa Rosa, também em Águas Compridas. Dr. Tomás Mesquita, grande cardiologista, torcedor do Clube Náutico Capibaribe. Dr. Wilton Bezerra, urologista da melhor qualidade, um abração, Dr. Wilton. Dr. João Seixas, cirurgião dentista, e o seu pai, Manuel Seixas, também ligadinho conosco. Doutora Viviane Seixas, cirurgiã dentista e esposa de Dr. João Seixas. O comissário Jurandir Paz, o Juba do Córrego José Grande. O doutor José Diego, meu primo, doutor José Diego, clínico geral, lá na UPA da Imbiribeira. E Cássio, conhecido como Índio do Táxi, lá em Olinda. Homem executado a bala em Santa Cruz do Capibaribe. Morre na restauração jovem vítima de espancamento no Cabo de Santo Agostinho. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua rádio, Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. O corpo de Marinalva do Nascimento Silva, de 62 anos de idade, foi localizado pela própria filha no distrito de Gonçalves Ferreira, na zona rural de Caruaru. A filha já procurava a mãe há várias horas. A suspeita inicial é de que a idosa possa ter caído acidentalmente em um açude dentro de uma propriedade privada, enquanto caminhava nas proximidades ou ao tentar pegar água. Ainda de acordo com a filha, o açude está com o nível da água bastante baixo, e que o ferimento encontrado na cabeça da vítima pode ter sido causado por uma queda, possivelmente ao bater com força no fundo seco do reservatório. Apesar da hipótese de acidente, a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso com mais profundidade. O corpo de Marinalva do Nascimento Silva, de 62 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um trágico acidente resultou na morte de um agricultor na zona rural de Bom Jardim, no agreste de Pernambuco. Raimundo Bernardo de Souza Filho, de 64 anos de idade, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava com o filho no sítio Aroeira. De acordo com familiares, pai e filho realizavam reparos no telhado de um barraco da propriedade quando o incidente aconteceu. Ele estava chovendo no momento, e Raimundo, que estava descalço, acabou encostando em uma estrutura próxima à forrageira, recebendo a descarga elétrica. O filho da vítima ainda tentou socorrer o pai no hospital em Surubim, mas ele já chegou à unidade sem vida. Após a constatação do óbito, o corpo de Raimundo Bernardo de Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, assaltantes fazem arrastão em Abreu e Lima, roubam moto e celulares. Juliana Oliveira traz os detalhes. Laura estava saindo de casa. Ela já estava na calçada quando o carro apareceu. O motorista estacionou e logo em seguida 2 homens desceram. A dupla, ao perceber a vítima,
já foi na direção dela. Laura se assustou e correu para tentar abrir o portão novamente e entrar em casa. Nesse momento, um deles ainda foi atrás dela, mas ao perceber que a chave estava na ignição da moto, resolveu deixar a vítima e correu para roubar a motocicleta. Em seguida, a dupla fugiu na moto e o motorista do carro também saiu da rua. Quando eu vi eles descendo pelo centro, pela rua, eu já achei uma atitude bem estranha parar ali. Peguei minha moto, desci, mas eu vi que o carro estava parado, mas eu não imaginava que poderia ser algo do tipo. Quando eu desci da moto para poder fechar o portão, que eu vi um vulto saindo de dentro do carro, na minha cabeça, é um assalto. A minha única reação no momento foi pegar o celular, porque eu acredito que seria bem mais custoso. Peguei meu celular e não dava tempo de pegar a chave da moto. Então eu peguei o celular e corri para dentro de casa, que foi até próximo deles chegar e ainda empurrarem o portão. Quando eles empurrarem o portão, eu fui e gritei, comecei a gritar, socorro, Júnior, que são meu irmão, meu esposo. Comecei a gritar para ver se alguém aparecia. Eles se assustaram e foram embora. Laura está assustada. Ela perdeu o dia de trabalho e conseguiu a moto do irmão para ir à delegacia registrar um boletim de ocorrência. Ela disse que comprou a motocicleta há 1 ano e que divide com o esposo para ele fazer corrida por aplicativo e complementar a renda da família. Meu esposo roda à noite. Quando eu volto do trabalho, ele roda com a moto, até para complementar a renda. A gente também tem 2 meninos pequenos e agora eu fiquei sem ela. Na mesma delegacia que Laura prestou queixa, outras pessoas faziam boletins de ocorrência de um assalto na Avenida Benjamin, no bairro Fragoso, em Paulista. 2 criminosos em uma moto preta circularam a cidade e acabaram fazendo um arrastão de celular. 4 pessoas foram vítimas da dupla, incluindo uma estudante e 3 trabalhadores que estavam sentados em uma calçada, aguardando a empresa abrir para começar o expediente. A gente estava de frente da empresa esperando o portão abrir para poder a gente entrar, só que no momento que ninguém chegou, aconteceu, nós 3 aqui, mesma hora sendo assaltados. Levou os 3 celulares da gente, puxaram o revólver, apontaram pra gente e levaram os 3 celulares. 7h12 da manhã. Juliana Oliveira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Jeremias Gomes Gurgel, de 35 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Travessa Cícero Maciel, na cidade de Buíque, no agreste de Pernambuco. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada de uma equipe da Força Tarefa de Homicídios, iniciando as investigações. A autoria, dinâmica e motivações desse crime são desconhecidas pela polícia. Após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Jeremias Gomes Gurgel, de 35 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Olha, o sargento do Exército perde o controle do carro, bate num poste e causa transtorno na PE15. Valdisson Balbino detalha o sinistro de trânsito. O sargento do Exército voltava para casa pela PE15 quando, nas proximidades da entrada do bairro de Ouro Preto, Coab, em Olinda, perdeu o controle da direção, subiu o canteiro central e atingiu em cheio um poste de energia elétrica. A única coisa que eu me lembro é que eu vinha normal no trânsito, dentro da velocidade prevista aqui na via, né? Acredito que eu estava ali em torno de uns 50 por hora, não mais do que isso. Simplesmente perdi o controle do veículo, né? Não sei especificar exatamente assim se eu cochilei, alguma coisa do tipo, né? Não consigo precisar isso. Com o impacto da batida, os airbags foram acionados. O sargento sofreu apenas alguns arranhões em um dos braços. Agradeço a Deus, né, por estar vivo, primeiramente, né, porque foi um livramento muito grande. Poderia não estar aqui agora falando com vocês. Também por não ter atingido nenhuma outra pessoa, né? Então isso aí é o que eu tenho que agradecer a Deus. Danos materiais, isso aí a gente trabalha, a gente pode recuperar novamente. Agora a vida realmente é algo mais valioso que a gente tem, que só Deus pode nos dar. Então eu agradeço por estar vivo agora. Poderia não estar aqui, como eu já falei. O poste de alta tensão ficou pendurado e a altura em que a fiação permaneceu preocupou quem passava pelo local. Ajudou a sinalizar a área até a chegada das equipes da Neoenergia. Eu percebi que os fios de alta tensão estavam muito baixos. Então imediatamente eu lembrei que eu tinha 2 cones na mala do carro, estacionei o carro no posto de gasolina, desci, sinalizei o local, mas ainda assim passou um caminhão bem alto e acabou torando um dos fios e o poste se mexeu.
Essa sinalização que eu coloquei foi justamente para alertar as pessoas que estavam passando que o poste estava muito baixo. E aí se puxa o poste, alta tensão na via pública, um local bastante movimentado, poderia ter acontecido uma tragédia, né? Valdson Balbino para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. Homem executado a bala em Santa Cruz do Capibaribe. Douglas do Nascimento Neves, de 36 anos de idade, conhecido como Branco, foi executado com disparos de arma de fogo no bairro São José, no município de Santa Cruz do Capibaribe, no agreste de Pernambuco. De acordo com testemunhas, 2 suspeitos chegaram em uma moto. O garupa desceu, se aproximou da vítima, que estava sentada numa calçada de casa, e efetuou um disparo fatal com a arma de grosso calibre, atingindo diretamente a cabeça de Douglas, que teve morte imediata. Antes de atirar, os criminosos ainda ordenaram que uma pessoa que estava com a vítima se afastasse, reforçando que o alvo era mesmo o Branco. Familiares relataram que Douglas já teve passagem pela polícia em 2019 e que era usuário de crack. Costumava permanecer na calçada de casa, onde passava boa parte do tempo. A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. O corpo de Douglas do Nascimento Neves, de 36 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Morre na restauração jovem vítima de espancamento no Cabo de Santo Agostinho. Jackson Antônio da Silva, de 22 anos de idade, morreu após ser brutalmente espancado no bairro Charnequinha, no município do Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife. Segundo a polícia, a vítima foi encontrada inconsciente em via pública, com marcas de agressão pelo corpo. Jackson foi socorrido inicialmente para uma unidade hospitalar na localidade, mas devido à gravidade do caso, precisou ser transferido ao Hospital da Restauração, mas não resistiu. Até o momento não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. A Polícia Civil deve instaurar inquérito para investigar o caso e tentar identificar os responsáveis pelo homicídio. O corpo da vítima, Jackson Antônio da Silva, de 22 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3.